Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um culto, mais uma oportunidade da gente aprender, de mudar, de crescer, de ser transformado pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Aí na sua casa, por favor, querido, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 9. Gênesis 45, versículo 9. Diz assim a palavra: agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Vamos orar? Santo, amado, soberano Deus, Altíssimo Senhor, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, grande e temível é o Senhor, grande é o teu nome. Obrigado, Deus, por mais um culto, por mais um momento, Senhor Deus. Santo Deus, nos abençoa, Pai. Continua nos abençoando, meu Deus, com a compreensão da tua palavra. Que esta noite seja uma noite de salvação, Senhor. Que pessoas sejam transformadas na mudança, no comportamento, na maneira de ser, de pensar, de viver, através da tua palavra, da compreensão da tua palavra, para a glória do teu santo nome. E que aí na sua casa você diga amém, aleluia. Amados irmãos, o título da mensagem hoje é: ou muda ou morre. Ou muda ou morre. E vamos tentar entender o contexto aqui da situação envolvendo Jacó, a família dele, José. Era um tempo de crise, era um tempo de escassez, um tempo de fome. Essa crise, ela tinha atingido toda a terra. E Jacó e sua família, que moravam ali em Canaã, eles estavam passando por dificuldade, eles estavam enfrentando esse momento de crise. Depois de 20 anos que José tinha assumido, os irmãos, agora por conta da crise, os irmãos reencontram José no Egito, só que José agora é governador. José se revela a eles. E quando vem a revelação, José fala assim: olha, voltem, mas voltem depressa. Vão lá e diga a meu pai que essa crise, ela já tem 2 anos, vai durar mais 5. É um tempo de dificuldade. Diga a ele que venha logo, venha depressa, porque o Senhor me fez, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. E aqui há provisão para ele. Querido, na forma como José fala, a gente vê um tom de urgência. Ele diz: olha, transmita essa mensagem com pressa, com urgência, porque a coisa é séria. Ele precisa mudar, ele precisa se mudar para onde eu estou. Se ele quer sobreviver, se ele não quer morrer na situação que ele se encontra, ele precisa efetuar uma mudança. É por isso o título da mensagem. E o contexto era esse: ou ele mudava, ou ele ia morrer. Eu quero compartilhar com vocês ainda mais 2 versículos no capítulo 45. O versículo 6 e o versículo 7 do mesmo capítulo 45, que diz assim: a fome que assola toda a terra há 2 anos, continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. É aí quando depois ele fala que o pai, e primeiro ele explica, ele dá um diagnóstico da situação, e não era nada favorável. Os anos vindouros seriam anos de dificuldade, anos que José deixa bem claro: olha, não haverá plantio nem colheita,
Não adianta ele tentar viver lá, achando que essa situação vai mudar. Não adianta ele tentar querer plantar, porque se ele plantar, ele não vai colher, não vai haver colheita agora. O tempo é de fome, o tempo é de escassez, o tempo é de dificuldade. E como é que Jacó estava vivendo? Quando veio a crise, e Jacó sabia que no Egito havia alimento, Jacó mandou seus filhos, a primeira vez, comprou alimento, voltou. Quando o alimento acabou, ele mais uma vez está retornando seus filhos ao Egito para pegar mais alimento. E a gente percebe que parece que ele queria viver dessa forma. Ou seja, sempre que ele precisasse, ele mandaria os filhos ir até o Egito, abasteceria os seus animais, formaria ali uma carga, voltaria para a terra de Canaã e quando precisasse, novamente enviaria os filhos até o Egito. Só que o que José está falando é o seguinte: pai, vem para cá, vem para a fonte, vai chegar uma hora que não vai dar mais certo. Essa rotina vai cansar, essa rotina vai desgastar, há muito perigo nessa situação. E a fome, ela vai cada vez mais aumentar. Então vem para o Egito, porque aqui o Senhor será acolhido, aqui tem sustento, o Senhor vai ficar na melhor parte da terra do Egito. Querido, a gente percebe no texto que José, ele se apresenta como salvador daquelas pessoas. Ele mesmo fala: olha, o Senhor me enviou para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. A gente percebe lendo o texto que José, ele tipifica Cristo, ele é uma espécie de Cristo naquele momento, e ele ali está sendo a fonte da provisão, a fonte do recurso, a fonte da salvação. É José quem administrava tudo e estava sob o comando dele. O texto diz que Deus fez ele senhor de toda a terra. E qual era a situação de Jacó? Uma situação de dificuldade, uma situação de crise, uma situação que ele não ia conseguir administrar por todo o tempo. Ele poderia até viver por um bom tempo, por muito tempo ele poderia viver, mas cada mês que passasse, cada ano que passasse, a situação se agravaria e ia chegar um momento em que, se ele não tomasse a decisão de mudar, ele certamente morreria naquela circunstância, ele morreria naquela situação. Então é disso que a mensagem fala, é disso que o texto fala. Querido, olha só, a gente precisa entender uma coisa: ou a gente muda, ou a gente morre. O que José basicamente está falando para o pai, o recado que ele está mandando, quando ele dá o diagnóstico da situação, quando ele esclarece para os irmãos o que aconteceria nos próximos anos, ele diz: olha, se ele ficar em Canaã, ele vai morrer, mas se ele se mudar para aqui aonde eu estou, se ele vier para perto de mim, aqui tem alimento, aqui tem provisão, aqui tem cuidado, aqui tem proteção. Então a proposta era de quê? De mudança. Só que para ele viver, gozar da proteção de José como governador, gozar da provisão que José poderia proporcionar a Jacó e a família, era necessário fazer uma mudança. Era necessário sair de onde estava e ir para onde José estava, se aproximar de José. E eu quero deixar claro aqui que José ali tipifica Cristo nessa situação. Então, querido, ou a gente muda, ou a gente abandona muitas vezes a posição na qual nós nos encontramos, ou a gente vai morrer. O problema é que muitas vezes nós queremos continuar vivendo a vida do mesmo jeito, e viver a vida do mesmo jeito pode significar morte para algumas pessoas. A mensagem de hoje, ela aponta para isso, aponta para uma necessidade de mudança, aponta para uma mudança onde há provisão, onde há cuidado, e esse cuidado, essa provisão é da parte do Senhor Jesus Cristo.
E Jacó estava com 130 anos naquele momento da sua vida. Então você imagine aí, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, você que está em casa, você que se sente velho, você que acha que é tarde para empreender uma mudança. Jacó tinha 130 anos de idade naquele momento. E a proposta que está sendo feita para ele, partindo do seu filho, é que ele deveria ir, e ir de que maneira? Rápido. Olha, venha, mude, mas não demore na tomada de decisão. Venha e venha logo, venha rápido. Então, Jacó era velho, sim, ele era velho, porém, ele estava disposto a mudar. No versículo 1 do capítulo 46, olha o que diz. Diz o seguinte, capítulo 46, versículo 1: Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Então Jacó, apesar de estar com 130 anos, ele tomou a difícil decisão de empreender uma mudança, apesar da sua idade avançada. Esse texto nos ensina, querido, que quando uma pessoa quer mudar, não importa quantos anos ela tem, não importa a idade, mudança é uma questão de decisão, é decidir querer mudar. E a questão aqui é o seguinte: ou muda ou morre. Eu quero enfatizar esse ponto, eu quero deixar bem claro o título da mensagem, que para Jacó, ele só tinha ali duas opções: ou ele mudava e sobreviveria, ou ele continuava onde estava e ele morreria naquela situação. Então, ou ele mudava ou ele iria morrer, ou muda ou morre. Agora, mudar não é fácil. A gente prega, a gente fala, mas a gente sabe que todo processo que envolve mudança requer muita coragem, requer disposição, requer esforço, perseverança. E Jacó, ele, no versículo 1, diz que ele partiu para o Egito com todos os seus bens. Só que quando ele chega em Berseba, e eu creio que essa é uma coisa que acontece na vida de todo aquele que quer mudar, chega um momento que a dúvida assola o coração, a dúvida bate lá na alma, e a pessoa ela fica temerosa em continuar com essa mudança. O texto diz que quando chegou em Berseba, eu vou ler os 3 primeiros versículos do capítulo 46, que diz assim: Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse a voz: não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. A gente percebe que havia medo no coração de Jacó. Jacó estava temeroso. Toda mudança, ela coloca em nós o medo. Mudar, a gente passa pelo medo no processo da mudança. Agora, ele para em Berseba e ele faz um sacrifício ao Senhor. O texto disse que quando chegou a Berseba, ele oferece um sacrifício. Penso eu que quando ele ofereceu aquele sacrifício, quando ele ali monta o altar e ele oferta ao Senhor, e ele sacrifica ao Senhor, e ele faz um holocausto, ele está buscando a presença de Deus no momento da sua mudança. Por que ele está buscando Deus? Porque havia dúvida no seu coração. Porque certamente ele estava com medo daquela mudança, era uma mudança radical. Ele estava saindo, ele estava cruzando uma fronteira, ele estava saindo de Canaã e mudando para a terra do Egito. Egito esse que no passado trouxe medo para Abraão,
trouxe medo para o seu pai, Esaú, aliás, Isaac. Inclusive Deus falou no capítulo 26, não desça ao Egito. Naquele momento não era para descer. Então ele tinha dúvidas, ele sabia que o Egito, de certa forma, trazia uma insegurança no coração dele, mas quando ele sacrifica, quando ele busca o Senhor em Berseba, o Senhor à noite aparece a ele numa visão e chama ele pelo nome, Jacó, Jacó, chama 2 vezes para não restar dúvida. Quem busca, encontra. Quem procura, acha. Quem bate, a porta abre. E o Senhor fala assim: Jacó, não tenha medo de descer ao Egito. Então, querido, o Senhor conforta o coração, diz: rapaz, você está certo nessa mudança, você está correto nessa decisão. O caminho é esse, o caminho é o caminho da mudança. Você deve continuar com essa decisão no seu coração. Agora, mudar para quê? Qual era o propósito daquela mudança? No versículo 3 diz o seguinte: eu sou seu Deus, eu sou Deus, aliás, o Deus de seu pai. Disse a vós: não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Olha que proposta, olha qual era o objetivo de Deus, qual era o propósito. Olha, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá no Egito eu farei da sua família uma grande nação. Mudar para crescer. O propósito de Deus é assim: rapaz, você precisa mudar para que você possa crescer. Quando você mudar, você vai crescer. Infelizmente, querido, algumas pessoas não crescem. E não crescem por quê? Porque elas vivem sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Elas estão com o pensamento engessados. Elas não querem mudança na vida delas. Então ela passa ano, entra ano, sai ano, a vida está passando e a pessoa continua sendo quem sempre foi e vai continuar sendo, porque ela não quer mudar. E como consequência disso, não há crescimento. A gente sabe que algumas plantas, Cleito falou aqui de plantio e colheita há pouco instante, e quem tem planta em casa sabe que algumas plantas, para elas desenvolverem, é preciso trocar de vaso, é preciso colocar num vaso maior, para que a planta possa crescer. Então você efetua uma mudança. Quando você muda a planta de lugar, a planta cresce. E o que Deus queria com Jacó era que ele mudasse, para que ele pudesse crescer. Agora Deus fala assim, no mesmo versículo 3, ele diz o seguinte: eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a vós: não tenha medo de descer ao Egito. Olha só que interessante. No caso, aonde Jacó estava em relação ao Egito, ele estava em locais mais altos. Mas aquele momento era o momento de fazer uma descida. Olha, não tenha medo de descer para o Egito. Então, descer para crescer. Amados, não tenha medo de descer, se preciso for. Às vezes nós não queremos descer da posição que nós estamos. Às vezes nós ficamos posicionados de tal forma em determinadas situações que nós não queremos abrir mão dessa posição. Nós não queremos descer para que o Senhor nos permita crescer. E o propósito assim: Jacó, não tenha medo de descer até o Egito. Vá, porque eu estou indo com você. E lá, quando você decidir mudar, quando você decidir descer, eu vou fazer com que você cresça nessa situação. Amados irmãos que estão em casa, interessante que Jacó, depois que ele ouve a voz de Deus, depois que Deus fala com ele, o coração dele é tomado por uma fé, é tomado por uma certeza, vem uma clareza no seu pensamento, vem uma convicção de que ele estava tomando a decisão correta, a decisão de mudança. E no versículo 6 do capítulo 46 diz o seguinte:
Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim Jacó e toda a sua família foram para o Egito, filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Quando Jacó ouviu a voz de Deus, quando ele, no seu coração, ele acalmou a sua alma e ele teve a convicção de que aquela decisão era acertada, aquela mudança era necessária para o próprio bem dele e de sua família, ele muda. E quando Jacó muda, não muda só ele. Jacó mudou, mas mudou ele e sua família, os seus filhos e filhas, os seus netos, toda a família de Jacó passou pelo processo da mudança, porque primeiro Jacó decidiu mudar. Isso nos ensina, meu querido, que a mudança que nós tantos queremos na vida dos outros, daquelas pessoas, de outras pessoas, ela primeiro deve acontecer em nós. Primeiro eu mudo e depois as pessoas que estão à minha volta, elas mudam também. Primeiro eu mudo, depois a minha casa muda. Primeiro eu mudo e depois o meu ambiente de trabalho muda. Primeiro eu mudo e depois a minha rua muda, a minha cidade, o meu estado, o meu país. A gente cobra muito mudança nas outras pessoas, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a mudar. A gente não quer passar pelo processo de mudança. A gente não quer descer da posição que nós nos encontramos. A gente não quer abrir mão da razão. Jacó teve que descer ao Egito. Jacó teve que sair da terra de Canaã. Jacó teve que obedecer a Deus para poder passar por aquele processo de mudança. E para finalizar, a questão era: ou ele mudava ou ele morreria. Ou muda ou morre. A questão é essa: ou a pessoa muda ou ela morre no estado em que ela se encontra. E a situação que Jacó estava era uma situação de crise, era um momento de crise. Havia uma crise em toda aquela terra. E mais do que nunca, o momento que nós estamos vivendo requer de nós mudança. Primeiro é ser conscientizado. José disse: olha, diga para o meu pai que ele precisa mudar, ele precisa sair de onde ele se encontra. Então, quando ele se conscientizou, quando ele foi conscientizado da necessidade da mudança, ele mudou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, e que você, através dessa mensagem, seja conscientizado da necessidade de mudar. Ou muda ou morre.